Vamos lá. Vocês vão pegar a apostila aí de tabela periódica de química, módulo 5. Química, professora? Isso. Professora, a Gabi tá tentando entrar. Ela falou pra esperar um pouquinho. Fala para ela entrar e sair e entrar de novo, que não tá aparecendo aqui para mim. Tá bom. Professora, que página? A primeira aí, comecinho, a 3. Aí, entrou. Terminamos aí a apostila de radioatividade, que foi o último conteúdo. Aí agora a gente vai começar com tabela periódica. A tabela, ela é dividida por camadas e por níveis de energia. Antigamente, se vocês derem uma olhada aí na página 3, ela era... A primeira tabela foi a tabela de Mendeleev, que ela era toda desorganizada. Vocês repararem aí o desenho que tem. Aí ele pensou em dar uma organizada na tabela, utilizando números atômicos e números de massa, organizando ela assim. Então, a gente vai ter aí as chamadas famílias. E vocês vão ter uma tabela aí na página 6. Reparem que tem 1, 2, aí vem 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Na tabela aí, de 3 a 12, são chamados metais de transição. Esses a gente não utiliza agora. A gente só vai utilizar o comecinho aí, que é A1, A2, família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Deixa eu arrumar aqui para mostrar para vocês como vocês têm que fazer. Então, peguem uma caneta aí que nessa tabelinha aí vocês vão dar uma rabiscadinha nela para vocês entenderem e anotarem o nome das famílias e dos períodos. Todos estão vendo aí a folhinha? Sim, sim. Sim. Uhum. Então, aí na página 6... Tabela reta. Isso. Aí na apostila de vocês, nessa tabelinha mesmo, vocês vão colocar os nomes
deles em cima. Ai, deixa eu aceitar aqui, peraí. Todo mundo está participando da aula? Falta muita gente? Bastante. Mas até as devoluções que eu tive de atividades, trabalhos, foram poucas também. Não tive muitos. Já são sempre os mesmos. Então, aí, aqui, aonde está aí mostrando na tabela de vocês vão colocar alcalinos, que é a família dos alcalinos. Então, em cima do 1zinho aí, vocês coloquem alcalinos. No 2, vocês vão colocar alcalinos terrosos. É alcalino o quê, professora? Terrosos. Então, no primeiro, alcalinos. No segundo, alcalinos terrosos. Aí vai ter do 3 até o 12. Vocês vão escrever aí no meio, metais de transição. Então, voltando aqui, no primeiro, no 1, vocês vão escrever alcalinos. No 2, alcalinos terrosos. Do 3 até o 12, vocês vão escrever metais de transição. Aí vocês vão lá para o 13. Vocês vão colocar família do boro. No 14, vocês vão colocar família do carbono.
No 15, família do nitrogênio. Ai, o sol. No 16, vocês vão colocar calcogênios. Como é que escreve esse bagulho aí? CALCO, calcogênios. No 17, halogênios. E no 18 são os gases nobres. Então, voltando aí, lá na página 6 de vocês, vocês vão escrever em cima, onde está 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. No 1, alcalinos. No 2, alcalinos terrosos. Do 3 ao 12, vocês vão escrever metais de transição. No 13, família do boro. 14, família do carbono. No 15, família do nitrogênio. No 16, calcogênios. No 17, halogênios. E no 18, gases nobres. Ô, prof, Oi. o Jonathan falou que não tá conseguindo te ouvir no chat. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Jonathan, melhorou agora? Todos colocaram aí as famílias? Sim. Certo. Aí vocês vão ter a primeira linha aí, que vai ter apenas no 1 e no 18. E vocês vão ver que é o H no 1 e no 18 é o HE. É a única linha que tem aí, a primeira. Vocês só vão ter esses dois elementos aí. Vocês vão colocar aí
primeiro período, que é apenas o H e o HE, que é só o hidrogênio e o hélio, que fazem parte desse primeiro período. Aí vocês vão ter aí o segundo período, que é a próxima linha aí, que tá o LI e o BE. Do outro lado tá o B, o C, N, O, F, N, E. Esse é o segundo período de vocês. Vocês podem colocar dos dois lados também. Coloca o primeiro período do outro lado também. E segundo período. Aí. Aí vem o próximo. Que está o Na, o Mg, sódio, magnésio. Do outro lado está o alumínio, o silício, o fósforo, o enxofre, o cloro e o argônio. Esse é o terceiro período. Estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Aham. Sim, sim. Aí vai vir o quarto período de vocês, que pega a primeira linha aí do metais de transição. É o quarto período, que começa com o potássio aí, o K e o Ca. Esse será o quarto período de vocês. O próximo, o quinto período, que começa com rubídio, Rb e Sr, que é o estrôncio. É o quinto período. Vem o sexto período, que é Cs, que é o césio, e Ba, que é o bário. Começa aí. Oxe. E por último, o sétimo período aí, que é o Fr e o Ra, o frâncio e o rádio. Vocês vão ter aí duas linhas embaixo. São os lantanídeos
e os aquitinídeos. Eles estão aí embaixo, mas na verdade eles simbolizam aí os metais de transição do lado do bário, no sexto e no sétimo período. Se vocês repararem aí na tabela periódica de vocês, tá assim, 57 a 71, e na linha de baixo, 89 a 103. Eles estão simbolizando aqui. Aí eles colocam eles aqui embaixo, porque se eles ficassem aqui, a tabela ia ficar desproporcional. Então, por isso que eles só representam os lantanídeos aqui e os aquitinídeos aqui. E eles ficam embaixo, mostrando todos os elementos que tem neles. Certo aí? Tudo bem? Professora, eu não entendi que é pra fazer nas últimas duas linhas. Não, as duas últimas já tá aí. É lantanídeos e os aquitinídeos, que tá de amarelinho claro e amarelinho escuro na apostila. Eu só tô mostrando que é onde ele simboliza. Ele tá simbolizando aí no sexto período, do 57 ao 71 e do 89 ao 103. Eles só ficam aqui embaixo porque que era para a tabela não ficar desproporcional, só por isso. Mas eles fazem parte da tabela também. Certo? Então, voltando aí. Página 6 de vocês aí. Em cima da tabelinha periódica. No 1, vocês vão colocar alcalinos. No 2, alcalinos terrosos. Do 3 ao 12, metais de transição. 13, família do boro. 14, família do carbono. 15, família do nitrogênio. 16, família dos calcogênios. 17, halogênios. 18, gases nobres. Vocês vão ter 7 períodos. Primeiro período que pega apenas o H e o HE. Segundo período, o LI e o B. E a outra linha do outro lado. Terceiro período, Na e o Mg. Quarto período, começa com o K e o Ca. Quinto período, começa com Rb e Sr. Sexto período, começa com CsBa. Sétimo período, Fr e Ra. Aí é o que vocês têm que completar na tabelinha de vocês aí. Professora, Oi. o que tá no 16 mesmo que eu acabei esquecendo de fazer? Calcogênios. Ah, tá bom, obrigada. Imagina. Aí vocês vão ter na página 4, assim. Ordene periodicamente os números de 1 a 50, conforme mostrado a seguir, e responda ao que se pede. Então, aí, pelo incrível que pareça, é só para vocês completarem de 1 a 50. Só continuar a sequência aí até os 50. Porque na A, ele pergunta assim: que semelhança existe entre os números que formam uma linha vertical nessa distribuição e entre os números que formam uma linha horizontal? Então, vocês vão reparar aí, quando vocês fizerem até os 50, que todos os números vai ter um padrão.
vai ter exatamente um padrão. Aí vem o B. Ele pergunta: estabeleça uma relação entre essa distribuição e a tabela criada por Mendeleev. Então, lá no comecinho que eu falei, antes do Mendeleev, ele tinha a tabela periódica, ela era totalmente desproporcional e ela não tinha uma ordem certa. E com o passar do tempo, o Mendeleev, ele quis ter uma repetição, ou seja, ele quis ter uma sequência utilizando os números atômicos. Se vocês repararem aí na tabelinha de vocês vão reparar que agora a tabela periódica ela tem uma sequência. Os números atômicos começam do número 1 e vai embora numa sequência correta. Então, essa é a pergunta. O que acontece? Se vocês fizerem aqui do 0 ao 50, e qual é a semelhança com a tabela atual agora, criada? Aí vem a segunda pergunta. Quando todos os elementos são arranjados em ordem crescente de suas massas atômicas, ou seja, a tabela começa do número 1 e vai embora. Elementos com propriedades semelhantes ocorrem em intervalos periódicos regulares. Essa maneira de se referir aos elementos químicos foi precursora da classificação atual proposta por... A gente está falando de quem? Eu acabei de falar. No 3, em 1829, o químico alemão Jonathan W. ordenou os elementos químicos em grupos de 3, de acordo com a massa atômica. Essa classificação, conhecida como triades, está representada abaixo. Então, vocês vão ter aqui, no exercício 3, o lítio, sódio, potássio, cálcio, estrôncio, bário, enxofre, selênio, telúrio, cloro, bromo e iodo. Aí ele pergunta: compare a posição dos elementos químicos nessas triades com a tabela periódica de Mendeleev. O que você concluiu? Vocês vão olhar se teve uma sequência, se tem uma sequência, se esses elementos pertencem à mesma família ou ao mesmo período, alguma semelhança ele vai ter que ter. No 4, ele pergunta: crômio, arsênio, cádmio, mercúrio e chumbo são alguns dos elementos químicos classificados como metais pesados, localizados na tabela periódica de Mendeleev, apresentadas nesse capítulo. Eles estão em um grupo. As informações disponíveis nessa tabela permitem a identificação de alguma semelhança entre elas. Então, nesse exercício aí, ele quer o quê? Ele está perguntando se eles são colocados em um mesmo grupo, ou seja, na linha horizontal, e o que indica as propriedades semelhantes deles. E o último exercício aí, o 5. O bário, na forma de seus íons, Ba2+, e a partir de certa quantidade no organismo, provoca náuseas, dores abdominais, ansiedades, convulsões, coma e morte. Esses sintomas são suficientes para classificar o bário como metal pesado? Aí, sim ou não. Por quê? E na B, tá assim: procure na tabela de Mendeleev um indício que apoia a classificação do bário como ser um metal pesado. Então, metais pesados, temos aí um exemplo: chumbo. Chumbo é um metal pesado, super prejudicial. Então, vocês vão analisar para ver se o bário está próximo ao chumbo. Certo? Vou deixar esses 5 exercícios aí para vocês tentarem fazer. Amanhã a gente tem aula de novo. Amanhã eu já volto para a gente fazer na correção e ir tirando as dúvidas desses exercícios aí. Aí eu vou ajudando vocês aí, quem não conseguir
fazer. Tudo bem aí? Vocês não dormiram, não, né? Ok, ok. Ai, Tô Tudo quase bem. dormindo aqui. Imagina. Então tá bom, gente. Até amanhã, tá bom? Até, professora. Tchau, Tchau, tchau. professora. Até. Fica bem. Até, professora. Tchau. Bom dia. Tchau, Pro.